sei se também vocês vão concordar, reparem quando vai um casal a um restaurante com a família, né? Praticamente nunca ele se senta virado para a entrada, de costas para a entrada, melhor dizendo. Ele sempre se senta de frente para a porta. É instintivo, né? Senta a família toda, agora ele escolhe o lugar dele de frente para a porta. Por quê? É aquela coisa cultural, aquilo que ele já foi preparado de proteção. Eu tenho que ver quem vai entrar, o que vai acontecer. É necessário isso, é instintivo. Então, homens e mulheres trabalham diferente, né, nas suas atividades. Os cérebros são completamente diferentes. Até na questão emotiva, né, na parte afetiva. Não é que não sintam, que não tenham sentimentos, mas a demonstração é diferente. E quando isso não é compreendido, dá briga. Né? Homem não é detalhista, mulher é detalhista. Né? A não ser alguns que são, às vezes mais. Eu tenho um casal de amigos que ele que parece a mulher, de tão chato. Eu falei, olha, se eu fosse meu marido, eu já tinha me divorciado. É muito chato, cara, é muito chato, tudo incomoda. Tem que estar tudo esticadinho. Deus me livre se ele entrar no banheiro e vira o vaso sanitário com tampa alta, coisa que todo homem deixa. Lá é o contrário, ele vai lá e abaixo. Eu falei, mas tu é chata, hein? Ô, mulherzinha chata. Parece uma mulherzinha enjoada. Mas é assim, tem exceções, né? Toda regra, mas de uma maneira geral, não é bem assim que as coisas funcionam no campo masculino e no campo feminino, né? Então, essas relações foram muito abaladas quando a mulher mudou muito o seu modo de viver, né? Essa estrutura ficou extremamente abalada dessa forma. Mas é o preço que se paga pelo progresso. Porque homens e mulheres são iguais perante Deus, a gente já falou sobre isso aqui, com igualdade de direitos e diferenças de atitude, diversidade de funções. Então, existem essas coisas e isso abalou realmente. A não compreensão disso abalou muito a estrutura familiar. Então, dos tempos primitivos aos tempos de hoje, né, aos tempos da civilização, da antiguidade oriental, os valores culturais impuseram lentamente as regras de comportamentos nas relações familiares. Os representantes dos legisladores eram personificados nos anciãos. Então, a nossa sociedade, a nossa estrutura familiar, ela já passou por várias mudanças, né? Não houve uma época em que os idosos é que mandavam isso, né? Não existe mais. Uma pena, porque não se aproveita a experiência deles, né? Que é muito grande e valiosa. Tanto que nas tribos indígenas, eles são carregados no colo, porque a experiência do ancião, a experiência daquela pessoa que alcançou uma idade a mais é muito grande. Então, eles têm muito a falar, eles têm muito a contar, né? Muito a ensinar. Mas, infelizmente, esse tipo, né, de comando familiar acabou. Depois veio o matriarcado, em que a mãe é que era totalmente a responsável pelo lar, aquela que ditava regras, aquela que mandava, né? Então, o matriarcado ficou aí por muito e muito tempo, né? Depois veio o patriarcado. Aí começou o chefe da família. E isso perdurou até os tempos modernos, quando a mulher, na sua libertação, começou a competir com ele. Aí foi realmente um problema sério, né? Mas isso é assim mesmo, isso é evolução. Evolução, toda evolução envolve desarmonia, envolve caos. Toda arrumação envolve um causante. Arrumar um simples armário. Depois, quando a gente entra no quarto, dá até medo e dá vontade de sair correndo de tanta coisa que sai daquele armário, que a gente não sabe como é que estava tudo lá dentro. E depois nem consegue botar, né? Aí começa a peneirar, doar algumas coisas, é assim, mas fica aquela bagunça. Obra em casa, fica bonito depois, mas quando está fazendo, né? Então, toda mudança, toda obra de evolução, ela causa caos,
né, na estrutura onde ela está sendo feita, né, onde essa evolução está sendo feita. Aí é uma série de situações que nós vemos acontecer. O principal de todos os problemas, o principal causador dos conflitos familiares, em todos os tempos, é o egoísmo. O egoísmo é responsável. O egoísmo e o orgulho. Ele é o problema para tudo. Ele gera toda a inferioridade. Ele gera todas as outras paixões inferiores, né? O orgulho e o egoísmo, eles geram um desajuste enorme na família. Esse desajuste vai levar a rebeldia, vai levar a ciúme, inveja, crueldade, vai levar a uma incompreensão enorme, violência, né? A incompreensão gera a violência. Então é uma bola de neve, né, de coisas desagradáveis, de atitudes ruins. Leva ao ódio, à ingratidão, à vingança, à deslealdade. Isso tudo acontece numa estrutura familiar. E nós estamos nela justamente para a gente conseguir melhorar. Mas tivemos ajuda de todos os tempos. Em todas as épocas da humanidade, tivemos os hindus, que trouxeram muita bagagem espiritual para nós, né? Eles trouxeram os livros védicos, cânticos, né, e atitudes, nada visando salvação, e sim educação. Vieram com os chineses esses livros, né, também. Mais ou menos 6.000 anos aí antes do Cristo, veio a lei do karma, né? Veio aquela lei mostrando a lei de causa e efeito muito antes do espiritismo surgir. Então, na Idade Antiga, tivemos a justiça, né? A justiça nos relacionamentos com Moisés, mostrando o que nós não podíamos fazer. Tivemos na Idade Média a segunda revelação, que foi Jesus trazendo o amor, mudando aquele Deus vingativo para um Deus amoroso, mostrando que somos todos irmãos, estamos todos ali necessitando uns dos outros para a gente poder viver. Então ele resumiu os mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E na era moderna nós tivemos aqui a terceira revelação, o terceiro plano de Deus, que foi o Espiritismo. Trouxe a terceira revelação, trouxe a fraternidade, a igualdade e a liberdade, mostrando o Espírito que ele precisa trabalhar por isso tudo. Então, em todas as épocas nós tivemos o porquê, o para quê, o como, né, e o que fazer. E só depende de nós operarmos a nossa reforma íntima para trabalharmos melhor essa questão da relação familiar. Com a terceira revelação, houve uma mudança no pensamento filosófico. Ela trouxe a reencarnação, trouxe esse conhecimento, veio explicar que quando o espírito sai da Terra, né, quando ele desencarna, ele não vira bonzinho, ele não vira um anjinho, né? Muitas vezes, dependendo das relações familiares que ele vivenciou, ele sai daqui cheio de ódio, cheio de sentimentos de vingança, e vai para a erraticidade, para a espiritualidade, com esses sentimentos, com essa raiva. E ele necessita de resgatar. Então, o que acontece? Ele percebendo, quando ele compreende o que aconteceu, ele pede para reencarnar junto daqueles onde ele teve muito problema, com quem ele teve muito problema, para poder refazer aí um reajuste na sua vida. Então veio mostrar que quando o espírito deixa a Terra, leva consigo as paixões, as virtudes inerentes e a sua própria natureza. Não se torna bonzinho porque morreu. Então muitos vão cheios de ódios, violentos, de vingança. Outros mais adiantados reconhecem seus erros, né, ao sofrerem as consequências. Compreendem então que para chegarem a Deus só há um caminho, que é a caridade, a fraternidade, a solidariedade. Então só a caridade, com o esquecimento dos ultrajes e das injúrias e o perdão e o amor que eles possam já ter sublimado, é capaz de levá-los a uma condição melhor, de não mais necessitarem de reencarnar com aquelas almas para poder continuar aí sofrendo nesse mundo. Enfim, por escolha própria, o que ocorre então? Por escolha própria ou por imposição?
Porque se o espírito não souber escolher, não tiver em condições de escolher, e ele tiver que passar por determinadas situações junto a tais espíritos, ele vai ser imposto isso a ele. Não tem como, né? Ele vai ter que passar por isso. Então, ou por opção ou por imposição, o espírito se prepara na família daquele que ele detestou e suplica a permissão para vir cumprir na terra os destinos daquele corpo que está para se formar. Olha a causa do conflito. Ele já vem sabendo, ele pede para renascer ali, sabendo que ele vai enfrentar dificuldades, mas ele necessita disso. Então, através dos ensinos dos espíritos, ficamos sabendo que o corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Então, é naquela esfrega mesmo ali, é naquele conflito, naqueles esbarrões, que a alma vai se burilando. Né? Tipo aquela betoneira que eu já dei, que é um exemplo aqui sobre a questão do casamento. Né? Antigamente, para tirar aquele apêndicezinho do prego, ficava tudo junto dentro de um grande balde, assim, parecendo uma betoneira, assim, batendo, movimentando, esbarrando um no outro, até que eles perdiam o apêndice, até que eles perdiam aquela farpa inútil. E é assim que acontece conosco. Nós vamos reencarnando nas famílias consanguíneas, ou vamos nos unir na família de afeição, até perder os apêndices inúteis que nós temos, que são as arestas que ferem os outros, as nossas inferioridades. Então, nós temos que baixar aí, não é, o nosso orgulho, a nossa vaidade, e aí na nossa arrogância, e para poder conviver melhor. Um famoso pensador escreveu, né? Foi Planiol que escreveu isso. Ele disse que no colo de uma mãe forma-se o que há de maior e de mais útil no mundo, que é um homem honesto. É na família que ele tem que receber oportunidades de aprendizado, de valores nobres, para que ele possa depois fazer aquela comparação com o que ele já carrega, com o que ele traz. Aí sim, ele vai fazer a própria escolha, mas ele tem que ser bem recebido. Um espírito inferior pode pedir bons pais para que estes o ajudem na sua caminhada evolutiva. Está vendo? Às vezes o espírito inferior que tem ali na família não tem nada a ver. Os pais aceitam isso, como a gente já falou aqui, que aceitam também na parte da doença, né, para poder auxiliar. E Deus pode concedê-lo, ficando então os pais encarregados de melhorarem este espírito. Os maus filhos são uma provação também para os pais. Muitas vezes, eles precisam passar por determinadas provações, porque ao contrário de outros que vêm para ajudar, eles foram responsáveis pelo desregramento daquela alma em outra vida. Aí ele agora vem e tem que passar pelas dificuldades, pelas vicissitudes da vida que aqueles filhos vão fazer com que eles passem. Os espíritos simpáticos se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. Então é quando aquela parte tem sempre um ou outro que é puro amor, é pura harmonia, se afinizam bem com os outros, mas tem aqueles que se espetam o tempo todo, né? Reunirem-se com espíritos bons, lutando juntos no palco da vida, é tudo que eles querem. Mas é aquela história, nem sempre é possível, né? Porque aqueles que já se sublimaram não vão se unir mais com aqueles que já estão afinizados. Em sua nova existência, o espírito ainda pode conservar traços do caráter moral de suas existências anteriores, mas melhorando-se ele muda. Então ele traz aquela carga, ele traz aquele ranço. Depois, com o apoio da família, com o amor, ele vai se modificando e vai aprendendo que esse é o objetivo. Assim, encontramos nas relações familiares, sobretudo como parentes próximos, espíritos simpáticos e amigos, como também antipáticos, endividados e inimigos. Isso provoca um problema sério. Verdadeiros inimigos recíprocos, causando dificuldades e conflitos familiares, não podendo nem olhar um para a cara do outro, né? Sentimos, então, que as relações familiares são temperadas e dirigidas pelos sentimentos que são o instinto elevado à altura do progresso feito.
Então, quanto mais a pessoa progride, mais ela eleva os seus sentimentos e amplia sua capacidade de perdoar. Aí ela deixa de se conflituar com aquelas almas que estão ali em provação junto com ela. Então, arraigadas nas vidas passadas, todos que a compõem, a família é formada de agentes diversos. Aquilo que a gente falou, afetos, desafetos, amigos, inimigos. Então, frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que fez e que lhes fizeram. Então, é problema sério aí, né? Essa união que nós vemos no palco da família. Mas é necessário, e isso explica essa adversidade, explica esses rancores, essas mágoas, essas repulsas, essas antipatias, né? Porque quando existe a razão, é fácil detectar. Mas e quando não existe? Aí começam a querer cavar lá atrás de vida passada. Por que eu não gosto da minha mãe, ou do meu irmão, ou do meu pai? Aí começa a procurar qualquer terapeuta porque está em moda. Muito cuidado com isso. Isso está na moda. Então, agora até que amenizou um pouquinho. Mas aí é que o sujeito vai, faz um cursinho de fim de semana e se acha terapeuta de vidas passadas. Aí acontece o quê? Desarmonias, estruturas do perispírito da criatura. Traz ao nível de consciente aquela barbaridade do passado e não sabe retornar. Aí a pessoa fica desequilibrada, acabando às vezes na raia da loucura ou desenvolvendo aquele ódio do passado por aquela pessoa que está no presente hoje, por quem deveria desenvolver amor. Então, qualquer pessoa tenha muito cuidado com isso, só fazer mesmo, em caso de extrema necessidade, por uma doença, por uma coisa que a pessoa não esteja conseguindo conviver, porque existe a cura nesse sentido às vezes, né? Eu tenho vários exemplos de reportagens e coisas que a gente vai compilando, que vai guardando, que deu certo, mas isso tem que ser com pessoas extremamente competentes e capazes para isso. Sabendo assim que nas famílias se reúnem afetos e desafetos, inimigos e amigos, dá para compreender o porquê desses desregramentos, desses desajustes. Aprendemos com a doutrina que temos que fazer a nossa parte e nos reajustarmos com eles. Porque se a gente não conseguir agora, nós vamos levar para a próxima encarnação mais esse fardo. E se nós tivermos a bênção de reencarnar para resgatar aqui alguma coisa, vamos tentar. Porque senão, não tem jeito. Estamos acumulando. Olha, sujeira acumulada debaixo do tapete é difícil de limpar. Né? É difícil de limpar. Então, que a gente continue aprendendo com o Espiritismo, sabendo das nossas responsabilidades. Não é? A consanguinidade nos ajuda, mas não resolve o problema. Muitas vezes é preciso aquela outra estrutura, a família de afeição, que nem sempre o agregado traz desarmonia, pelo contrário, às vezes ele traz harmonia. Às vezes ele é aquele que foi nosso filho querido numa outra vida e que Deus nos presenteia, muitas vezes chegando à nossa família na condição dos agregados ou das agregadas, que vem nos ajudar a vencer as dificuldades da consanguinidade. Então, a estrutura familiar, seja consanguínea, seja de descendência ou de afeição, ela é extremamente importante. Em todas as três bases familiares, a gente encontra inimigos, mas também muitos amigos, né? E se a gente não encontra todos os amigos, vamos fazer amigos dos inimigos que se apresentam para a gente, porque esse é o grande objetivo. Muita paz para todos.